Na última semana foi protocolado no Supremo Tribunal Federal uma ação pedindo que Jair Bolsonaro seja declarado incapaz de permanecer na presidência da República. Assinado por juristas e professores universitários, um dos trechos do documento diz o seguinte: não acusamos de crime, sequer o acusamos. Estamos observando apenas que ele não pode exercer e, de fato, não está exercendo devidamente o cargo no qual foi empossado. Mas para a gente conhecer detalhes aqui sobre essa ação, a gente conversa agora com o jurista Alfredo Atier, ele que é presidente da Academia Paulista de Direito, titular da cadeira Santiago Dantas e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, Alfredo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, você consegue me ouvir? Sim, consigo ouvir. É um prazer, Naama, estar aqui com vocês. Essa ação que você referiu, que é a ação voltada à declaração de incapacidade do Bolsonaro, ela terá, se for acolhida, como consequência o seu afastamento da presidência da República, né, o seu afastamento da cena política, da vida pública, tendo em vista que ele tem se mostrado, de fato, absolutamente incapaz de exercer um cargo dessa importância, o mais importante cargo na hierarquia política brasileira, não é? Agora, Alfredo, quais ações... Ah, perdão, você vai continuar? Pode continuar? Não, pode falar, não, eu respondo. Não, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Quais ações o presidente Bolsonaro cometeu ou deixou de cometer que levaram vocês, juristas, a ir a concluir que ele é incapaz de permanecer no cargo na presidência da República? Naama, aí, veja, nós estamos diante de uma administração federal, de um governo que comete todos os dias atos ilícitos, né? Atos que são contrários à lei e contrários à Constituição. E até nós afirmamos e percebemos isso, na verdade, esse governo ele milita contra a Constituição, né? Nunca nós tivemos isso desde 88, todos os governos se submeteram à Constituição. O presidente da República, quando assume o cargo, ele jura obedecer à Constituição, assim como toda a autoridade, tanto o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Mas, no caso específico dessa administração, eles absolutamente se colocam contra a Constituição, né? A Constituição ela abre com uma declaração dos valores fundamentais da República Brasileira, veja, o combate à pobreza, a questão de procurar a paz, o respeito aos territórios indígenas, o respeito ao meio ambiente, o respeito aos direitos humanos, o respeito ao direito das populações ditas minoritárias, não é? A todos os gêneros, as mulheres, LGBTQ+, tudo isso é uma obrigação do governo. Isso está estabelecido na Constituição, não é opção. Ninguém pode assumir o governo e dizer, não vou fazer isso. Não é? Isso tudo está lá na Constituição e tem que ser obedecido, tem que ser seguido pela pessoa que assume e ele jura fazer isso. Mas isso não aconteceu. Então nós temos no Supremo Tribunal Federal já várias representações, duas muito importantes da Ordem dos Advogados do Brasil, dois pareceres importantes, dirigidos ao Procurador-Geral da República para início do processo pelo cometimento de crime comum, né? E nós temos também na Câmara dos Deputados, na presidência da Câmara, inúmeros pedidos de impeachment, de início de processo de impeachment, alguns deles extremamente bem fundamentados também. Mas não há qualquer reação válida, tanto do Procurador-Geral da República quanto do presidente da Câmara. E nós não podemos ficar, nós vivemos numa democracia. Democracia significa que quem tem o poder, como está estabelecido na Constituição, é o povo brasileiro. Não é? Ali está bem claro, diz que o povo brasileiro possui o poder e ele o exerce por meio de representantes ou diretamente. Então nós não podemos ficar na expectativa de apenas duas autoridades da República que decidem sozinhas a respeito dessas questões que são extremamente importantes para todos nós. E uma dessas questões está exatamente nessa incapacidade. Veja, Naama, a gente não afirma que o presidente é louco ou insano, nada disso, porque nem isso está previsto na nossa legislação. O Código Civil
ele fala, na verdade, em incapacidade relativa. Não é? Isso graças, inclusive, a uma lei muito importante que foi votada durante o último governo, que foi o governo de Dilma Rousseff, que é a Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Essa lei, que é extremamente atualizada com os termos internacionais e com os termos em que o direito e as ciências psicológicas e médicas entendem a questão da incapacidade, ela diz que existe apenas a incapacidade relativa. Relativa a quê? Relativa a determinados atos, a determinada parte da vida, não é? Em que a pessoa não pode agir, né? Porque ela prejudica a si mesma e prejudica as demais que a rodeiam. Né? Se for uma questão só civil ou privada, prejudica a sua família, prejudica os amigos e as pessoas com quem ela contrata. Mas nesse caso específico, essa pessoa especificamente, ela com os seus atos e omissões, ela está prejudicando todos nós, todo o povo brasileiro, toda a sociedade brasileira. E, portanto, cada um de nós, todos nós, não apenas temos o direito, mas temos o dever de provocar o poder que pode solucionar essa questão. Veja, no nosso caso, quem é esse poder? É o Poder Judiciário. E quem é que tem a capacidade, a força e a competência para julgar a capacidade ou a incapacidade do presidente da República? É o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, por isso, nós elaboramos um texto, né, extremamente detalhado, mostrando as configurações dessa incapacidade do ponto de vista político, as configurações dessa incapacidade do ponto de vista do direito, as configurações dessa incapacidade do ponto de vista psíquico. Né? Há ali na nosso texto, nossa petição ao Supremo, há o parecer de 3 brilhantes profissionais da área da psicologia, né? O professor Guido Palomba, que é psiquiatra, o professor Christian Dunker, que é psicanalista, a professora Maria Rita Kell, que é psicanalista, e esses pareceres são públicos, não é? Estão aí para ser consultados por qualquer um, inclusive estão lá detalhados, nós fazemos uma análise detalhada de cada um deles, mostrando claramente que este atual presidente, ele não tem 2 coisas fundamentalmente, né, para ser sintético. Ele não tem capacidade de cognição, quer dizer, ele não entende o que está acontecendo, ele não tem capacidade para entender a importância do cargo que ele desempenha. Né? Você veja, essa incapacidade de cognição é tão grave que ele sequer sabe escolher adequadamente os seus auxiliares. Né? Ele tem receio de pessoas que lhe dão opiniões contrárias. Ele só aceita um amém, só aceita uma submissão. Então, eles são auxiliares, são ministros espelhos, né? Com os quais ele dialoga consigo mesmo. Né? Então, isso é sério, isso é bem claro do ponto de vista psíquico e do ponto de vista psicossocial. E, em segundo lugar, além da falta de cognição, portanto, uma incapacidade séria para exercer a presidência, ele também demonstra que não tem nenhuma empatia, não é? Ele não tem compaixão, ele não entende o sofrimento alheio. Compaixão significa sofrer com os outros. Não é? Qualquer pessoa do povo brasileiro sofre com o fato de nós termos aí esse número expressivo de mortes diárias, esse problema seríssimo, o número de pessoas que morreram durante a pandemia. Não é? Agora, Naama, a gente tem que lembrar que isso não começa na pandemia, isso só se tornou mais grave na pandemia. Antes da pandemia, isso já estava claro, isso já estava evidente. Não é? Se a gente for analisar a vida pública desse que está agora na presidência da República, nós vamos perceber que ela é uma vida absolutamente conflituosa, né? Constantemente gerando tensão, constantemente dando notícias erradas, falsas sobre a vida pública brasileira, não é? Negando os crimes seríssimos que foram cometidos pelo Estado durante a ditadura militar, elogiando torturadores, não é? E depois inventando. Você veja esse manancial de fake news que todos os dias nós temos que conviver com isso. Hoje mesmo na CPI
um depoimento lamentável de uma pessoa que exerceu, veja só que coisa grave, que coisa vergonhosa, exerceu um cargo da mais alta importância, que é o Ministério das Relações Exteriores. O Brasil, tem uma tradição extraordinária nas relações internacionais. Nós tivemos Rio Branco, nós tivemos Santiago Dantas, nós tivemos Celso Laffer, nós tivemos Celso Amorim, todos ministros, e há inúmeros outros ministros que nós poderíamos citar aqui, das relações exteriores, que são um exemplo de formação, de leitura, de conhecimento, de atuação internacional. Veja, por exemplo, no caso do Celso Amorim, que coisa extraordinária que ele fez, a imagem do Brasil no exterior. A gente ia para fora, eu ia participar de reuniões no Banco Mundial, na UNCITRAL, e as pessoas vinham todas com curiosidade para saber como é que o Brasil estava conseguindo obter todos aqueles resultados. Ora, tudo aquilo era resultado, sim, de políticas públicas importantes, decisões importantes tomadas pelos políticos no poder, mas, sobretudo, da Constituição, que tem que ser obedecida, né? Então, essa situação é inadmissível. Nós estamos diante de uma situação horrorosa, né? Uma situação de sofrimento de todos nós, do povo brasileiro. Os jovens e as jovens brasileiras estão aí desesperançados, né? Quer dizer, isso é absurdo. Os nossos jovens, o Brasil é um país extremamente valoroso, tem pessoas extraordinárias que podem estar aí sendo escolhidas para participar do poder, para governar, e nós estamos aí nessa situação de impasse, de decadência, de desemprego altíssimo, não é? Isso tudo não é decorrente da pandemia, isso tudo é decorrente de uma reação errada diante dos problemas da pandemia. Agora, Alfredo, só para a gente finalizar aqui, a gente tem uns minutinhos finais para chamar os próximos entrevistados, mas eu quero saber se, a respeito desses fundamentos jurídicos dessa ação, há algum paralelo de algum governante ou alguém que tenha ocupado algum cargo público que tenha sofrido esse tipo de interdição que vocês aí colocam nessa ação. Eu quero saber quais são as chances reais mesmo de o STF dar aí um parecer favorável a essa ação interpretada por vocês. Naama, essa nossa ação, que toma o nome de ação civil originária e foi distribuída, o relator, nós já sabemos quem é, hoje é o ministro Gilmar Mendes. Essa ação, veja, é uma ação que nós oferecemos ao Supremo como um pedido, uma pretensão, né, como qualquer ação judicial, e é claro, os ministros do Supremo têm toda a nossa confiança, têm a sensibilidade jurídica, a sensibilidade cívica, além do conhecimento extraordinário que permite a ele julgar essa ação do modo mais adequado, né? Qual é o resultado da ação? Nós não sabemos, sobretudo, porque é uma ação original mesmo, né? Nós quebramos a cabeça aí para encontrar uma solução para esse problema sério, né? Então, é uma ação que nós oferecemos para a construção democrática. Eu até diria que ela inaugura essa ação, o texto dessa petição, ela inaugura a reflexão brasileira sobre os 200 anos de sua existência, da existência do Brasil, né? Agora, veja, nós temos exemplos no cenário internacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe lá um mecanismo, né, criado na década de 60, segundo o qual se declara a incapacidade do presidente, né? Porque nos Estados Unidos tem uma característica diferente do Brasil, né, que é a seguinte: o vice-presidente, quando ele é eleito para se tornar presidente do Senado. E ele não substitui automaticamente o presidente da República, né? Aqui no Brasil não acontece isso. Aqui, quando o presidente está ausente, quando o presidente não pode exercer a presidência, ele é imediatamente substituído pelo vice-presidente. Bom, mas lá nos Estados Unidos existe essa solução. Existem outras soluções em outros países, né? O Brasil já passou por uma crise semelhante. Foi no caso na República Velha, né, na primeira República Brasileira, do Delfim Moreira, que era claramente insano, né? O Rui Barbosa, que é uma personagem sempre citada, certa feita ele disse o seguinte, veja só que coisa interessante, né? Ele disse assim: o Brasil é um país muito estranho. Até um louco pode ser presidente e eu não posso, né? Ele dizia isso porque ele perdeu a eleição para o Epitácio Pessoa. E no caso do Delfim Moreira, essa situação foi contornada, a sua insanidade foi contornada, porque naquela época
a lei brasileira dizia que o vice-presidente, quando o presidente morria, né, o presidente Rodrigues Alves morreu exatamente por causa de uma pandemia que foi a gripe espanhola. Então o Rodrigues Alves morreu, o Delfim Moreira ele assumiu a presidência provisoriamente porque se dizia que ele tinha que convocar eleições. Então foram convocadas as eleições, quem ganhou foi Epitácio Pessoa, o Rui Barbosa perdeu a eleição, e aí o que aconteceu? O Epitácio Pessoa assumiu o governo diretamente e, portanto, foi contornado e o Delfim Moreira acabou morrendo como vice-presidente do Brasil. Mas naquela época, a gente tem que lembrar que a República Velha era uma espécie de clube das elites, né? Não tinha participação popular, havia o voto de cabresto, havia um monte de empecilhos para a participação do povo. No nosso caso, não. A nossa Constituição é bem clara e objetiva, ela diz claramente a quem pertence o poder, né? E existe um princípio muito antigo, que vem do direito romano, que diz o seguinte: aquilo que toca a todas as pessoas, aquilo que diz respeito a todas as pessoas, por todas as pessoas tem que ser decidido, né? Então, aqui no nosso caso, nós queremos uma decisão democrática. Nós estamos diante de uma situação de incapacidade, segundo a nossa percepção. É claro que há necessidade de um exame por profissionais, não é? Na própria Academia Paulista de Direito, eu tenho feito, durante essa semana, algumas lives, não apenas com os autores da ação, mas com alguns profissionais, sobretudo da área da psicologia, para a gente explicar isso para a sociedade brasileira, né? E nós promovemos essa ação com o objetivo de ter uma resposta democrática, né? A gente não quer uma resposta autoritária para uma situação grave pela qual o Brasil está passando. A gente está diante de uma situação gravíssima, né? E é por isso que nós precisamos efetivamente de uma resposta que seja democrática. Quem tem que responder isso é o Supremo Tribunal Federal, né? E nós temos ali o suporte técnico é importante para a ação, né? Para ela vingar, para ela dar certo. Mas é claro que ao mesmo tempo ela tem consequências políticas, né? E essas consequências são de pressionar essas pessoas, o Congresso e as demais autoridades, para que medidas sejam tomadas o quanto antes para a gente encerrar esse capítulo horroroso da história do Brasil, né? Nós não queremos alguém que seja contra a Constituição, que exerça uma função de presidente da República ou que esteja na vida política.